O empreendedorismo na maturidade envolve a criação e o desenvolvimento de novos empreendimentos ou a reinvenção de carreiras, aproveitando a experiência, o conhecimento e as habilidades adquiridas ao longo dos anos. É uma oportunidade para explorar paixões adormecidas, enfrentar novos desafios e deixar um legado duradouro. Mas hoje, além da maturidade, a gente vai falar da atitude empreendedora. E a gente vai ter como base os livros da autora Mara Sampaio, que são Atitude Empreendedora e Empreendendo na Maturidade. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa morada. Eu sou Juliana Mendonça e esse daqui é o Empreende Delas. Um podcast incrível sobre negócios criados, impulsionados, administrados ou impactados por mulheres. A cada semana, as entrevistadas que passam por aqui contam pra gente um pouco da história de suas vidas e de seus negócios. Então, fica aí, assiste ou então escuta até o final, porque elas dão dicas simplesmente imperdíveis. Bom, já agradeço os meus apoiadores, né, que contribuem lá no nosso financiamento coletivo. Então, muito obrigada, gente. Muito, muito, muito obrigada. Vocês fazem toda a diferença. Para quem não sabe o que que é isso, então clica no link que eu vou deixar aqui para assistir uma explicação bem rapidinha que eu deixei do projeto. Aproveita, gente, já vai lá no site, o apoia.se/empreende delas e deixa a contribuição lá também, do valor que quiser. Tem presentinho, tá? Para quem contribuir. Só coisa legal. Bom, se você está me assistindo pelo YouTube, então já sabe, né, gente? Você assiste YouTube, todo mundo fala, então já sabe o que tem que fazer. Se inscreve no canal, que mais? Curte, comenta, ativa sininho, e acho que é isso, né? Bom, então vai lá, tô esperando, tá? Bom, e agora vamos ao bate-papo de hoje com a Mara Sampaio. A Mara é psicóloga, autora dos livros Atitude Empreendedora e Empreendendo na Maturidade, que foram publicados pela editora Senac de São Paulo. E hoje ela vai falar para a gente um pouquinho mais sobre esses dois temas. Confere só essa história. Oi, Mara, seja bem-vinda ao nosso espaço de trocas de ideias, de negócios, de experiências, de tudo que a gente quiser. Tudo bem com você? Tudo bem, Ju, super feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Adoro o seu podcast. Ouço, já ouvi alguns deles, né? Ai, que A gente também na maravilha! correria, a gente não consegue ouvir, mas já ouvi algum deles muito bacana. Acho que é muito interessante. Eu acho que a gente precisa disso, né? Tá trocando, trocando experiência, falando das nossas vidas, podendo, aprender e ajudar. Eu aprendo muito com vocês. Nossa, eu também, eu aprendo horrores aqui, viu? Não é por nada não, mas só passa mulher aqui, assim, sensacional, tá? Eu brinco aqui que isso aqui é melhor que muito curso que tem por aí. É verdade. Ainda mais se tratando de empreendedoras, isso é pura verdade. Pois é, eu às vezes fico impressionada. Cada história de cada coisa que já fez, sabe? Que já abriu e quebrou e sempre dá uma dica de alguma coisa que eu falo, nossa, impressionante, viu? Impressionante. Então aí, ó, sua vez hoje. Sua vez de mandar o recado aí, contar pra gente. Eu vou até. Vamos falar desses dois assuntos aqui, ó. Dois assuntos interessantíssimos aqui. Atitude empreendedora e empreender na maturidade. Vamos ver, hein? O que que vai sair? Eu acho que hoje ah, vai ter, assim, muita coisa bacana, mas vamos começar falando de você. Então, vamos lá, né? Então, por favor, conta pra gente quem é Mara, que está aqui na minha frente. Não aqui, mas aqui. Então, por favor, defina-se quem é Mara Sampaio. Ixi, Mara Sampaio. Defina-se, hein? Quero Defina-se, né? currículo ainda não. No meu currículo, Currículo assim. ainda Então, não. eu sou uma taurina, Hum. gulosa pela vida e sedenta de experiências novas e prazerosas. Uau, Acho que é gente. isso. Acho que é Boa, isso. hein? Boa. Nossa, e mais que suficiente. Ai, me bolei aqui, peraí.
Mais que suficiente, muito bom, boa definição. Então, agora pode começar contando para gente um pouquinho da sua história, sua trajetória, como é que foi a sua, é a sua formação, como que foi? Eu sou paulista do interior, né, Hum, e fiz psicologia, né, e hum, dentro da psicologia fui para a área social, né? Então eu me identifico profissionalmente como psicóloga social, porque trabalho, né, exatamente com grupos, com relações, e isso que me chamou atenção no entender não só a mente humana, mas entender as relações humanas, né? Então, por isso eu sou psicóloga social. E hum. também fiz né, a universidade no interior, mas assim que me formei, a capital, né, São Paulo, me chamou porque por um projeto social que acontecia principalmente aqui, piloto, que era um projeto do governo do estado na época de educação social, e tinha um grupo de pessoas muito revolucionárias, muito antenada com o que estava acontecendo, né, no mundo e nas ciências sociais, da mudança de perfil, sair do modelo de assistencialismo para o modelo educacional. E eu botei, né, a roupa na mala e peguei a estrada e vim para a capital. E aí estou aqui, né? Vivo em São Paulo. A partir daí trabalhei muitos anos na área social, e em um momento, né, da minha carreira, eu fiz psicodrama e aí passei a trabalhar com treinamento de desenvolvimento profissional, de capacitação profissional, tanto na área educacional como na organizacional, e isso acabou me levando, né, a ser convidada para o Sebrae, e eu Hum. assumi, né, eu estou fazendo esse recorte por causa dos livros, né? É, sim, mas se não fizesse, eu ia perguntar. Assumi a gestão de cultura empreendedora do Sebrae, e foi lá que eu descobri o empreendedorismo, né? Então, uma psicóloga com uma competência de desenvolvimento de capacitação, treinamento e cursos, né? Com metodologias, né, ativas, como a gente chama hoje, na época a gente não tinha esse nome, mas era basicamente isso, para estruturar a área de educação empresarial, né? De gestão empresarial e empreendedorismo no Sebrae São Paulo. E aí me apaixonei, né? Então, foi uma verdadeira paixão pelo tema, uma descoberta, porque até então a gente não falava de empreendedorismo no Brasil, né? Era um posicionamento, era gestão empresarial, administração empresarial. A palavra empreendedorismo era até uma palavra É, que porque complicada de falar na época, né? ainda Gaguejava é, para né? falar, se gaguejava para falar. Porque parece que a gestão era muito associada a uma gestão para alguém, né? Para alguma organização, não uma Exato, gestão exato. para você mesmo, não é isso? Exatamente, exatamente. É. E essa paixão, o fato de eu ser psicóloga, e já trabalhar com desenvolvimento de carreira, na época, né, de capacitação de papel profissional, foi um achado para mim, né? Porque era tudo que eu achava que precisava complementar, né? Era o foco do desenvolvimento comportamental e atitudinal das pessoas para complementar com o plano de negócio. Na época a gente falava de plano de negócio, e muitas das nossas capacitações no Sebrae era: vamos tirar esse plano da gaveta, vamos tirar esse plano da gaveta. E para tirar o plano da gaveta você precisa de atitude, né? E aí, por isso, Uhum. atitude empreendedora. Aí me especializei em atitude empreendedora. E foi esse que foi primeiro. O primeiro livro foi esse, Atitude Aham. Empreendedora, Descubra com Alice no País das Maravilhas. Mas ele veio muito tempo depois, né? Muito tempo depois. Mas você ainda está no Sebrae? Não, não. Então você Aí ficou quanto fiquei, tempo lá? fiquei 9 anos no Sebrae. Ah, tá. Aí eu saí para empreender. Aí fui ser empreendedora, montei minha consultoria e Ah, fui fala trabalhar de cadeira especificamente. então também, né? Fui trabalhar Aham, especificamente com a atitude empreendedora, que era muita novidade para nós aqui no Brasil na época, né? A maior parte dos trabalhos, dos consultores, dos profissionais trabalhavam com um processo empreendedor, que é como você abre uma empresa, né? Como você faz um plano de negócio. E aí eu aham. comecei a trabalhar
atitude e comportamento, né? Ah, tá. E na época Mas já tinha o Empretec? já eu fui Já? coordenadora do Empretec. Você fez o Eu Empretec? fiz ano É passado. maravilhoso. Então, Aham. Porque fala de atitude, né? Tá muito a minha relacionado. paixão foi exatamente em função do Empretec. Porque o Ah, mas você chegou a Empretec, fazer? Não. fiz. Fez. Ah, Muitos, não só um, como vários. é verdade, né? Porque tá Do lá. outro lado, né? Aham. Fiz o meu que tinha que fazer, e aí depois fiz alguns outros como coordenadora e como, né, gestora do Empretec. Conheço, e é a essência da minha paixão, né? Até hoje, um curso maravilhoso. Aí, quem está nos ouvindo, se não fez ainda, é bom fazer. Faz contato com o Sebrae e faz o curso, né? Já passaram algumas empretecas por aqui. Já Não, sempre a passaram gente algumas. encontra, é muito legal. E a Aham. partir e o Empretec dá esse foco, né, nos comportamentos empreendedores, né, as características do comportamento empreendedor, mas, de fato, a gente só tinha no mercado naquela época o Empretec. E Uhum. aí eu saio de lá, monto minha consultoria e vou fazer, né, exatamente, desenvolver metodologias de atitude empreendedora, passo a prestar serviço para algumas instituições, assim, consultoria para a Endeavor, consultoria para o Centro Paula Souza, que aqui em São Paulo é dos cursos profissionalizantes, né, e para o Senac. Então, o livro saiu, né, pelo Senac, pelo tempo que eu fiquei desenvolvendo projetos de atitude empreendedora no Senac. Sim, muito bom. Muito legal. E aí me conta uma coisa. Por que Alice no País das Maravilhas? Por quê? De onde que veio essa associação com Alice? Você Eu leu Alice? reparei aqui que tem, aham, há Quando que muitos você leu? anos, né? Há Quando você era muitos anos. criança? É, Criança. Normalmente a gente tem assim essas lembranças, né, do livro Alice, ou quando liam para a gente, ou quando a gente leu quando era criança, ou do filme da Disney, né? Tem o filme da Eu Disney vi o também, filme também. que é a animação. Mas a história da Alice é uma história riquíssima, né, a gente pode dizer até que tem uma pegada filosófica muito importante de reflexão, né, de Eu já ouvi isso. amadurecimento, que você sai de um estágio e vai para o outro, né? Mas, na Aham. verdade, principalmente se você fez o Empretec, com certeza você deve ter ouvido aquela famosa frase do gato risonho: se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então, a Aham. partir, a partir dessa vivência, né, com a analogia do gato, e eu comecei a fazer mais analogias com a história da Alice, porque também existe um preconceito cultural com a história da Alice como personagem, de que ela é meio perdida, meio doidinha, principalmente por causa dessa frase do gato, né? Mas quando Uhum. você vai olhar a Olha, e o que história eu inteira, acho uma sacanagem, tá? Eu já pensei muito nessa frase, porque eu já estive muito perdida. Aliás, até hoje eu acho sabe, eu fico vendo gente que, eu não sei o que eu faço. Eu falo, "Gente, eu acho que até hoje eu também não. Eu faço um monte de coisa. Mas, sabe, falar que eu tô firme ali, tava, gente. Isso menina de 20 anos, às vezes, falando que não sabe. Eu falei, eu tô é, aqui com 40 e não tenho certeza, sabe? E porque eu vi uma outra frase também parecida, que é nenhum vento sopra a favor do barco. É uma coisa assim, é uma coisa parecida. Agora, assim, eu vejo todo dia essa frase aqui, tá, na rua de casa, e agora me deu um branco. Mas eu fico pensando nisso também, gente. Mas e se você não sabe para onde vai mesmo, sabe? Se você realmente não consegue definir, não sabe o que fazer, rola uma ainda mais pressão aí nesse também, sabe? momento de vida que a gente está, né, Ju? Porque esse momento pós-pandemia, e também Pandemia. não só pandemia, mas incluindo esses últimos anos, são uns anos muito difíceis para a gente ter certeza de que o que a gente quer hoje é o que a gente vai querer no futuro, né? E aí isso, mais uma vez, tem super a ver com a Alice, né? Porque mais do que o gato, tem o personagem que é a Lagarta Azul, que pergunta para a Alice o tempo todo quem é você, né? Aham. E, Gente, tá me e dando eu muita curiosidade agora de ler o livro. Ainda mais que eu tô vendo é, o índice aqui, as palavrinhas a- aqui, tudo de Alice, amiga do gato, que pertence à duquesa, rede de relações. Muito legal.
Onde você quer chegar? Acabei de ver aqui, Alice e o gato. É, Alice e o chapeleiro. Aqui somos todos loucos. Nossa, é, tá dando muita vontade assim de pegar e quem vê o coelho branco? Muita coisa, mas ó, te interrompi muito aí agora. sem Fui longe, problema, fui sem longe. problema, sem problema. E eu acredito que a Alice ela representa muito também uma questão cultural nossa, que é a imagem que se tem de pessoas empreendedoras, né? Ai, é perdida, ai, é louquinha, ai, não sei, ai, já mudou de novo, não é mais isso que você vai fazer, você já mudou de coisa. Então, eu fiz essa analogia mais por causa disso. Se uma pessoa e a pessoa empreendedora sempre querendo coisas novas, curiosa, correndo atrás, né? E se joga numa toca de coelho toda vez que aparece uma toca de coelho, e as pessoas falam, você é louca de se jogar numa toca de coelho. Então foi por causa dessa referência que eu quis usar uma personagem de história para poder tratar de um tema que é o comportamento, que é a atitude, que é diferente de você tratar a empresa. Porque a maior parte dos livros que tinha na época que eu lancei o livro eram livros de história de sucesso, que são extremamente importantes e bacanas que você conte, né? História de sucesso do empreendedor, como é que foi a trajetória dele. Isso é um fator importante de aprendizado também, de comportamento empreendedor. Ou então livros técnicos de administração, como você fazer um bom plano de negócio, né? E a literatura era excelente, e aí eu falei, como é que eu vou concorrer com os meus colegas que escrevem livros tão bacanas, né? Eu disse, vou falar do que eu, né, da minha pegada, da psicologia, do psicodrama, um pouco da arte, um pouco né, desse mistério. Como é que a gente desenvolve? Como é que a gente cria cultura? Como é que a gente cria comportamento? São das histórias que estimulam a nossa imaginação e a nossa criatividade. Então, por isso que eu fui pro conto da Alice, né? Sim. Histórias que eu gostaria que as pessoas entendessem que a atitude empreendedora é uma coisa gostosa, leve, importante e que tem um significado na vida muito maior do que apenas você abrir uma empresa, né? A atitude empreendedora é muito mais do que abrir uma empresa. Ah, se não é. Nem me diga isso. Mas assim, é um livro de atitude empreendedora em geral, né? Da atitude empreendedora para qualquer pessoa. Mas tem alguma coisa aqui, algum ponto que você acha que puxa mais para mulheres, sabe? Você viu algum ponto assim, que você acha que fala assim, "Ó, isso aqui para mulher, eu acho que é Então, mais sensível, ou mais. foi um presente que a própria Alice me deu, né? Eu escrevi o livro pensando em pessoas empreendedoras, mas o fato dela ser uma personagem feminina, né, foi uma conexão muito bacana que o livro teve com mulheres. E, e é muito legal você ver no prefácio, quem fez o prefácio do livro foi a Sônia Hess, né? Hum. E uma empreendedora que eu admiro muito e já, né, admirava muito na época que escrevi o livro, e quando eu pedi para ela e ela aceitou, até por causa disso, porque ela era uma mulher que se destacava de uma forma muito diferente, com muito sucesso empresarial, mas uma pessoa muito doce, muito maravilhosa, muito acolhedora, uma pessoa que tem uma rede, né, de pessoas em volta dela muito afetiva. Então foi por isso até que eu pedi, ela aceitou com muito carinho. E ela, na própria prefácio, ela fala: eu passei por isso quando eu era jovem, os problemas da Alice, que eu era muito grande e todo mundo maior do que as minhas amigas, eu era uma adolescente muito grande e sofria muito disso, né? Então, a Alice, ela me ajudou a mostrar e trouxe as mulheres, principalmente com essa coisa que a gente tem com autoestima, né, Ju? Se as Ah, mulheres têm um, um por problema quê? Por comportamental de quê? Por autoestima, quê? né? Na verdade, eu Ah, eu sou descobri grande o demais, eu sou porquê. pequena demais, Eu né? descobri esse porquê numa palestra que eu assisti outro dia, que eu sou mentora em um outro programa, um programa para meninas de escola pública. E aí eles deram uma palestra para as meninas. Mas depois disponibilizaram para a gente, eu fui assistir a palestra e falei, gente, vou trazer essa psicóloga aqui. Ela precisa contar isso para todo mundo, isso não pode ficar só na palestra. Então, vou dar um jeito de trazer essa explicação aqui para gente, porque deu uma clareada assim na minha cabeça. Eu falei, ah, então é isso. Agora fez sentido. Fez A autoestima, sentido. a autoestima ela tem a ver.
né, com o aprendizado do que você acha que é valor, né, que é reconhecido, que é importante. E a nossa formação cultural de mulheres, né, é não valorizar a si mesma, é sempre valorizar o outro, né? Sempre o do outro tem um valor maior ou melhor do que o você. E outra questão que eu acho também que na nossa educação, com questão da autoestima, esses padrões externos, tanto de beleza, quanto de competência, quanto de jornada de vida, eles acabam, né, sendo muito rígidos na imposição para você ter como modelo. E aí, Uhum. ser um pouco diferente, né? Fisicamente, de carreira profissional, de gosto, de desejo, você se sente deslocado do todo. Então, aí afeta a sua autoestima. Você gosta daquilo que você não tem. Você é ensinado a desejar aquilo que está fora de você, e não de reconhecer que aquilo que está em você pode ser bom, E né? de E coisas que nós, às vezes nem dependem de você, coisa que às vezes não tem como você mudar. ser grande, por exemplo, ser alta ou ser É, baixinha, né? pois Isso você não é. vai mudar nunca. Então, assim, tem coisas que é legal, se você não está contente, a atitude empreendedora é boa por causa disso, porque vai fazer você correr atrás dessa mudança, né? Então, se você acha que você não está executando muito bem o seu trabalho e que tem gente melhor do que você, ótimo, corre atrás. Não faça com que isso afete sua autoestima, mas corre atrás. Mas com algumas características que a gente tem, se você é muito magra, se você é muito gorda, se você é muito alta, né? É aceitação, é ver o lado bom que você tem disso, né? E o lado Uhum. bom que a atitude empreendedora nos ajuda a ter isso é que faz com que você seja única, né? Então você é a única alta que faz aquilo que você faz. Você é a única baixinha que faz aquilo que você faz. É um olhar mais afetuoso, né, que você tem que ter para você mesmo, né? Então, quando você olha com afeto e com carinho, né, você se torna mais tolerante com algumas coisas que você gosta ou não gosta, reconhece ou não reconhece. Então, não é porque você não gosta, né, de ter o cabelo ondulado, é que por isso você não pode ser carinhoso com ele, porque ele é seu. Né? Se você é assim com um dos outros, né, seja assim com você mesmo. Então, é um carinho, é uma valorização, é um gosto que você tem com você mesmo. E a Alice faz isso, né? A história da Alice, ela faz o tempo inteiro isso, aprendendo a gostar dela mesmo e aprendendo a mudar, que é o que a lagarta, é a simbologia da lagarta, né? O símbolo da transformação, ela ir se transformando numa pessoa que vai ao encontro daquilo que ela sonha, daquilo que ela gosta, né? Eu vi aqui que é muito legal, que você colocou nessa parte aí mesmo, do quem é você. Quando coloca a identidade, né? A hora de se ver através do espelho, aí você fala disso tudo, autoconhecimento, autoimagem, autoestima, autoconfiança. Muito legal, bem legal. Pois é, e aí você escolheu outro personagem também, lindo, que eu adoro, Pequeno Príncipe. E aí já para falar do empreendedorismo na maturidade, né? Então, conta um pouquinho mais pra gente, de onde que veio essa inspiração, essa relação que você fez. Ele veio muito depois do outro? Eu não vi as Veio, datas. veio. 6 anos depois. Ah, Tem seis tá. anos de diferença aí. Uhum. Então, fala um pouquinho mais dele pra gente. Então, eu estava, né, assim, foi 6 anos e foi quando eu escrevi o livro Alice, Atitude Empreendedora, Descubra com Alice País das Maravilhas, eu estava entrando nos meus 50 anos, né? Hum, E aí foi uma transição suave, né? O mesmo tema de carreira, mas aí eu acabei virando palestrante. O livro começou, né, a demandar outros tipos de trabalho, mais voltado, né, para mulheres, como você colocou. Então, foi aí nesse período, depois do livro, eu comecei a fazer trabalho mais específico com desenvolvimento de atitude empreendedora em mulheres, fazer mentoria, né, com mulheres em função disso. Então, a minha carreira ela começou a se dividir nesse momento entre mentoria e palestrante por causa do livro. Então, a partir desse momento, né, que também aí com a maturidade, com 50 anos, eu comecei a ver que todo o trabalho que eu fazia anteriormente já estava já tendo uma segunda geração, uma terceira geração de profissionais tratando de atitude empreendedora, né? E que eu uhum. era assim a senhora, né? Aquela que abriu portas, né? Que fez a picada da área de então eu já Aham. eu já estava num outro patamar. E algumas
algumas atividades que eu tinha, alguns trabalhos que eu tinha, eu comecei a ver outras pessoas que estavam surgindo, começando a fazer. Falei, bom, de fato isso está mudando, muda-se também a relação, né, do nossa, do nosso, da nossa jornada profissional com a demanda do mercado vem tendo. E aí eu comecei a ver mulheres, ter muitas mulheres que estão nessa fase de transição de carreira, que estavam se desligando da empresa, ou por aposentadoria, né? E querendo se planejar para sair, ou por surpresa, sendo demitida, porque a leitura que ela fazia era por causa da idade, e entravam outras pessoas, então a gente passou por um momento desse muito intenso, né, de demissões, de pessoas mais maduras para contratação de pessoas mais júnior, né, nas empresas, e isso começou a aparecer, né, bastante, né, nesses trabalhos que eu fazia de mentoria, nos trabalhos que eu fazia, né, no Senac. E aí, numa conversa com a editora, lá na editora do Senac, a gente começou assim, mas você não acha que está na hora de você tocar nesse assunto, né, de empreender depois dos 50 anos, empreender depois da maturidade, porque a gente está vendo que esse movimento está acontecendo no Brasil e ninguém fala disso, né? Você pode ver que você não tem livros, né? O boom do tema, né? Profissionais 50 a mais, etarismo, né? Acabou acontecendo agora, nos últimos 2, 3 anos, né? E o meu livro foi lançado em 2020 e a minha pesquisa começou 3 anos antes, por causa desse movimento que já estava acontecendo. Porque no Brasil Uhum. ainda tinha essa mentalidade de que você aposenta e a sua vida profissional se encerra. Você vai fazer uma outra coisa, qualquer. Você vai fazer viagem de turismo, ou você vai comprar uma casa na praia, né, vai morar na praia, qualquer outra coisa que não o trabalho. Então, essa conotação que o trabalho ou é uma coisa de jovem, ou ele foi uma tortura, uma coisa ruim, principalmente para a geração que tem mais de 50 anos, né? É. A Isso, geração que a isso gente foi chama de muito baby boomer. o que os meus pais me passaram. Eles falavam para eu fazer um concurso, porque aí eu tinha estabilidade, aí não interessava o que eu ia fazer. Minha mãe falou, não precisa gostar do que você faz, você tem estabilidade, porque depois você aposenta bem, aí você vai viver a sua vida. E aproveita a Ah, vida, né? é, a mentalidade Então, era então essa. o trabalho, eu costumo dizer assim que o trabalho, na geração anterior, às pessoas que são maduras hoje, na geração do seu pai anterior, dos seus avós, o trabalho era sinônimo de vida. Trabalhou a vida inteira e depois termina a vida. Primeiro porque as pessoas morriam mais cedo mesmo, né? E se não morriam mais cedo, a vida acabava. As pessoas iam para o aposento, né? Não sei se você já relacionou a aposentadoria com ir para os Nunca aposentos. tinha relacionado, eu adorei, é verdade. Né? Você coloca as pessoas lá naquele aposento, que não vai fazer parte da sala, da cozinha, que não vai atrapalhar, você chama só na hora de vir jantar, né? Fica Aham, lá no cantinho, né? Então, é. sair dos aposentos, né? E mesmo as pessoas que tiveram, né, que foram isso, o trabalho era sinônimo de vida, mas era uma coisa ruim, não era uma vida boa que a geração posterior quis. Então, a gente queria isso, né, como geração, trabalhar e depois aproveitar a vida, né? Uhum. A sua geração já diz assim, trabalhar aproveitando a vida, né? Que, né, faz Até parte, né? porque, Tem se for contar outro com significado. aposentadoria, ferrou. É, ferrou, né? Não tem. E não vai, não ferrou só para a geração que vem, para a minha própria geração ferrou. Então, muitas vezes, quando você fala, vou aposentar, o recurso financeiro que você tem advindo da aposentadoria, ele não é suficiente para você manter o mesmo padrão que você tinha antes, e muitas vezes, Ju, não dá nem para manter o mínimo de sobrevivência, em muitos casos. A pessoa tem que continuar trabalhando. Então, quando Uhum. você tem que continuar trabalhando, voltar para o mercado do trabalho no momento, para ter uma carteira assinada, no momento em que a gente vive um etarismo, né, um preconceito muito grande com as pessoas acima de 50 anos, você precisa de uma alternativa diferente. Então, o livro ele vem com essa intenção de despertar, né, a atitude empreendedora em pessoas maduras, que são as pessoas atualmente, né, que está na faixa dos 70 aos 50, que menos valorizaram o empreendedorismo na época em que eram
ativos profissionalmente. Né? O empreendedorismo não existia no Brasil. Ser empresário tinha uma conotação muito negativa, né? Tanto que seu pai falou para você, faça um concurso, vai e trabalhe ou no Banco do Brasil, ou na Petrobras, ou alguma empresa, né, na Vale, aí na Vale, né? Qualquer empresa É, estável, bacana, que seja sólida, para te dar uma carreira sólida. Tá bom, alguns de nós fizemos isso, mas aí se aposentou muito cedo. Uma pessoa que se aposentou com 55 anos, hoje, não se sente velha, não quer estar no aposento. Ela quer estar é, ativa, querendo fazer alguma coisa bacana. Como o empreendedorismo não fez parte dessa mentalidade de trabalho, a pessoa fica meio perdida, assim, o que perdida. que eu faço? É, Eu vou abrir uma sabe nem por empresa? onde Eu tenho começar, né? medo, eu não quero. Então, esse livro é um convite para isso, né? Tem um convite para as pessoas pensarem que a atitude empreendedora pode ser desenvolvida em qualquer idade. Lá não tem idade. Empreendedorismo não é para jovem. Fazer coisas prazerosas não é para jovem. Ter um trabalho gratificante não é para jovem, é para qualquer pessoa. É para os jovens, sim, que os jovens estão passando essa lição para nós, né? O jovem tem falado isso, mas também para as pessoas que têm acima de 50. Isso é muito interessante. Então, o livro é meio assim: como eu desenvolvo uma mentalidade empreendedora, sendo que eu me eduquei para o trabalho de forma diferente. E aí você me perguntou o porquê o Pequeno Príncipe, né? É, Eu ainda não cheguei no Pequeno Príncipe, ainda não mas eu chegou vou no falar Pequeno dele agora. Príncipe. Porque, só uma dúvida que você falou, então, acaba que ele também fala de atitude empreendedora, né? Só Sim, que aí ele sim. fala da atitude com foco nesse momento de vida da É. maturidade, né? Você sabe que quando a editora, eu até abro a apresentação do livro falando isso, né? Que quando a editora propõe para fazer um livro para 50 anos, eu falo assim, mas eu que passei 20 anos da minha vida dizendo que empreendedorismo é para qualquer idade, como é que eu vou fazer um livro só para as pessoas acima de 50? Eu vou ser contraditória. Outra Ou característica também da minha repetitiva, né? geração é característica da minha geração que acho que a gente não pode mudar de ideia, que a gente tem que ter Ah, aquela coisa do gato a vida inteira, né? A gente pode mudar de ideia assim, né? pois A eu gente falo, não pode tem mudar de aquele ideia. penso, logo existo, né? Eu falo É, penso, logo mudo de ideia. Eu mudo de ideia toda hora, toda hora, toda hora. exatamente. Mas a pegada do livro, ele é para as pessoas 50 mais, é que eu foquei exatamente nos elementos de cultura, de atitude empreendedora, que são mais difíceis para uma pessoa acima de 50 desenvolver. Por exemplo, isso que eu acabei de falar. Uma pessoa acima de 50 anos, ela foi educada para o trabalho, para o perfeccionismo. Se não for o melhor, eu não ponho em prática. Eu era assim. Então, agora, né, depois que a gente aprendeu, vamos Hum. prototipar, né? A Apple tem Apple, né? iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 20, 25, né? Sim, vamos fazer, né? Do jeito que está hoje. Alguém vai falar para você aonde melhorar e aí você vai melhorar. Então, isso é muito difícil para as pessoas da minha geração. Começar um Uhum. projeto que ele não seja considerado perfeito ou acabado, né? E aí é mais difícil, você já está com 50 anos. Até você achar a perfeição vai demorar muitos anos, tem que começar um pouco antes, né? Então, trazer essas características que são da atitude empreendedora que não foram desenvolvidas nas pessoas acima de 50 anos, né? Então, essa por exemplo, né, pensar demais, planejar demais antes de fazer é uma característica. Achar que o erro é fracasso, né, é outra característica nossa. Então, eu faço de tudo para não errar, porque senão vou me sentir fracassado. Não, erro não é fracasso, erro é sinônimo de aprendizagem, de oportunidade. Né, é uma oportunidade para você fazer diferente. Então, todos esses temas eu trato aí. Aí, voltando ao Pequeno Pequeno Príncipe. Príncipe, agora sim. Você vê que eu saio, mas eu volto na avenida, né? Que bom, porque eu saio e eu vou embora e faço a curva e quando vê eu tô longe. Ainda bem que você volta. Da minha geração, O Pequeno Príncipe foi um livro que era lido pelas meninas quando faziam 15 anos para o baile de debutante. Você já ouviu falar em baile de debutante? Ah, mas ainda tem, não? Ainda Ainda tem. tem, ainda A minha tem. geração, Então é no uma festinha final, mais quando moderninha, mas ainda tem. mas tem. No final do baile, a pessoa perguntava assim: qual o livro que você mais gosta? 90% das debutantes diziam Pequeno Príncipe. Né? Uai, Miss E aí, Brasil também, não? Miss Brasil também, né? Ou era Miss ou era debutante, né? Ou É, era Miss.
para mim isso era debutante. E ele ficou meio com uma conotação pejorativa, que era um livro de mulheres que não liam, que não eram inteligentes, que só se preocupavam com a beleza, né? Então era um livro fútil, o que também não é verdade, né? É um livro com uma pegada de reflexões filosóficas maravilhosa. Mas É. o que mais me pegou para fazer a leitura e a analogia com a pessoa dos 50, porque o começo do livro, que muita gente até nem presta atenção, porque já começa a prestar atenção no Pequeno Príncipe, o livro ele é narrado pelo aviador. Aviador, Ele é. está atravessando o deserto, o seu avião quebra e ele cai no deserto. E aí eu fiz a mesma analogia. Normalmente, a crise nos 50, ela é mais ou menos você caindo num deserto, né? Ou porque seus filhos já estão ficando adultos saindo de casa, ou porque você Síndrome do perdeu o ninho emprego, vazio. o ninho vazio. A aposentadoria chegou nessa fase, depois dos 50. Muitas vezes as pessoas mudam da sua vida afetiva, se divorciam, vai embora, trocam, né? Perdem pessoas na sua vida, né? Começam a perder pessoas, e aí se sente no deserto, perdido, sem, né? Como se tivesse acabado, né? Não sabe o que fazer, estou aqui abandonado, vou morrer de sede, vou morrer à míngua aqui, né? Aí no Pequeno Príncipe fala assim: a beleza do deserto é que ele sempre esconde um poço de água, né? Então, assim, é no seu próprio deserto que você vai descobrir como é que você se reinventa, né? Porque o deserto ele pode ser limitante mesmo, porque não tem nada, areia e sol e vento, né? É uma situação adversa, mas ele também não tem fronteira, né? Dali você pode ir para onde você quiser. Não é à toa que as religiões também usam o deserto, né, como uma passagem para um outro mundo, para um mundo melhor, né? Já é uma simbologia o deserto de grande passagem, de grande travessia, fazer a travessia do deserto, né, que o Uhum, povo judeu fez, né? uhum, Fazer essa travessia profissional foi o que eu pensei que a gente precisa fazer. E a travessia, para quem é da geração baby boomer, é uma travessia muito diferente, porque você sai de um deserto, do mundo de trabalho antigo, com regras e modelo e processos completamente diferentes do que é o mundo do trabalho hoje, né? E aí você precisa descobrir o seu pequeno príncipe. Faça a analogia do baobá, né? Que o baobá é as coisas que tomam conta do seu mundo, que você precisa se desapegar. Então, as pessoas que são acima de 50 anos têm uma bagagem muito grande, têm um baobá muito grande, e que seria legal a gente tirar e matar essas coisas de que não vai dar para você trazer para o futuro algumas coisas da sua bagagem. Você tem que deixar no passado, né? Para você poder empreender, para você ser criativo, para você encontrar um trabalho que dê sentido, até que realize seu sonho de infância, né? O mote do Pequeno Príncipe, né? Ele tinha um sonho de infância, que era ser desenhista, e os adultos falam para ele: para com isso, você não vai ser bom desenhista, vai estudar matemática. E ele vira aviador, né? A minha geração teve muito disso, de fazer alguma coisa que fosse para o trabalho certo e realizar os seus talentos fora do trabalho. Então, agora pode ser a oportunidade de você realizar seus talentos, né, no trabalho. E aí eu faço analogia, por exemplo, da raposa, com a rede de relações que você precisa ter, né, que a raposa aham. fala: a sua, a sua rosa é importante, né? A sua rosa é mais importante do que todas as outras rosas, né? Opa, saúde, Desceu errado aqui. Ai, desculpa. Ui. Nossa. É saúde. que eu tô atenta aí, aqui, aqui. É que você falou de rede de relações lá E, no Alice, né? Alice. Mas aqui também é outra coisa que é muito importante para essa geração, que menos do que vocês, a gente desenvolveu essa rede de relação do trabalho de forma como um capital social. Era como a gente foi embora e largou na empresa. Hum,
entendeu? Assim, Uhum, deixou com o sobrenome que você teve, né? Que a minha geração era aquela que botou a camisa, vestiu e ficou com o sobrenome da empresa, né? uhum. Mara da Petrobras, Mara do Sebrae, né? Para Enfim, mim é difícil falar que para os meus pais, aliás, muita minha família é concurso. Eles são concursados. Então, é. para mim, a realidade de empresa, assim, é um pouco distante. E o concursado também tem isso, né? Ele mantém, ele não tem uma vida fora daquela estrutura, o trabalho para ele é aquilo, né? Então, É. empreender não é com ele. Então, existe essa conotação negativa de empreender, da atitude empreendedora. Então, você Uhum. pode. Eu faço também mentorias no Instituto IVG, mentoria para mulheres, Nós por Elas. Não sei se você conhece esse programa. Ah, já ouvi falar. Uhum. Maravilhoso também, né? Porque a cada 2, 3 meses a gente tem um grupo de 600 mulheres que a gente faz mentorias, né? Uma mentora para cada mentoranda. E é muito comum quando. E aí a hora que dá o match é assim, né? Pela característica do mentor. Então, eu que trabalho com carreiras, né? Mudança de carreira, empreendedorismo, e principalmente com profissionais acima de 50 anos, sempre vem isso assim. Ah, mas eu não tenho segurança. Como é que tudo aquilo que eu fiz até hoje eu vou perder, vou correr risco, muito medo de ousar. A mulher tem muito esse medo de largar o que tem, que é o certo, né, para empreender, como se empreender Aham. fosse apenas o risco de abrir uma empresa e isso não vai dar certo, né? É. O quanto você pode começar com, né, o alto, vamos falar para a minha geração, é o autoemprego, mas agora para o empreendedorismo individual, né? Também os Aham. outros países chamam de autoemprego, né? O empreendedorismo individual. Começa fazendo coisas, né, que não vai nem onerar e nem tirar os seus recursos, né, que você tem, que você segurou. Você não vai precisar vender casa, você não vai precisar vender carro para começar alguma coisa, né? Aproveita o seu talento. Aproveita a sua criatividade para criar alguma coisa, para começar e para você se experimentar, né? Outra Uhum. característica também que o empreender na maturidade é importante é se vender, né? Nós fomos educados para ser humildes, para não Uhum. falar, né, no que a gente é bom. E esse processo de vender alguma coisa é de uma exposição de convencimento do outro que também nós não desenvolvemos, que precisamos desenvolver, né? Aquilo que você é bom e que você. Então, começa devagar, né? Dá para começar para perder esses medos de fazer coisas diferentes. Uhum. Mas eu ainda acho que o principal, apesar de que, assim, para alguém que quer empreender, né, já tem o principal que é o querer. Porque eu acho que me parece que o principal aí é a mentalidade, sabe? Que é o mais difícil de mudar. Isso que você está falando, que eles é uma geração, né, que não foi educada para empreender. Então, Exatamente. parece que eu falo porque eu estou sempre pensando nos meus pais, tá? Parece que é uma coisa, principalmente minha mãe, assim, pensa, não, sabe? Como que ela faria, o que que ela faria? Até se pensar a questão digital hoje em dia, né? Que é muito presente, que é assim para qualquer negócio, né? É relevante. Então, eu fico pensando se isso não é uma barreira, sabe? Para as pessoas mais, assim, Mais maduras, né? mais maduras. É. Isso é verdadeiro, né? É, a tecnologia é verdade que a tecnologia é uma barreira, mas a pandemia veio nos mostrar que quando você quer, você aprende com qualquer idade, né? É uma barreira também porque não quer, né, Ju? Assim, eu não quero mexer Pois com é, isso, mas eu eu não até quero vi que mexer você com isso. tem a parte aqui que você fala da mentalidade, né? Porque é do mindset, tá até do livro, né? É, Mindset, que é a é, mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento, né? é. Então, acho que tem Porque que haver com isso na também. pandemia, todo mundo foi aprender com o neto, com o filho, sozinho, entrou, foi no vizinho, achou um jeito de aprender a se relacionar pelo Zoom, pelo WhatsApp, a contatar seu filho, né? É, Então, muitas pessoas maduras aprenderam que a tecnologia, o acesso à tecnologia, é lidar com a tecnologia em função da pandemia. Então, o que veio mostrar para a gente que que essa falta de conhecimento digital, ela não tem a ver com a idade, tem a ver com aquilo que você falou, com a vontade, com a predisposição, com a cabeça, né, com a mentalidade. mentalidade de querer.
Então, é outra coisa que você pode ver que agora, pós-pandemia, virou um boom, né, de cursos de tecnologia para as pessoas de terceira idade. Porque aí quem começou pelo WhatsApp, pelo Zoom, já viu que tem outras coisas, quer entrar no TikTok, quer entrar no, né, quer ter um aplicativo, quer fazer um, um aplicativo de, Gente, como é que Eu, chama? De dar uma mexida na aparência para a foto ficar mais bonita. eu, Photoshop eu tô virou fugindo uma de febre. coisa e você me fala que o povo tá querendo fazer coisa. Não, pelo amor de Deus, eu tô fugindo, querendo sair de Então, tudo, eu não tô querendo ver, tô querendo nem andar com o celular mais. Eu não aguento mais. e Eu tô na muitas pessoas contramão. abriram, e muitas pessoas, muitas mulheres maduras abriram empresas ou abriram uma atividade empreendedora, que não é empresa, uma atividade empreendedora, durante a pandemia, online, né? Então, assim, Uhum. eu sou engenheira aposentada e estava em casa agora que estou sem fazer nada, não sei o quê, e adoro perfume, adoro assim, fiz um curso, né, de aromas e estou começando a fazer essências. E o meu filho me ajudou a fazer o site, eu estou vendendo e entregando durante a Aham. pandemia, né? Se não É tivesse acontecido realmente. aqui, se não fosse a tecnologia, talvez ela nunca fosse ter essa atividade empreendedora, né? Ela iria continuar ou fazendo trabalho voluntários, que é extremamente legítimo, não tem nenhum problema a gente se aposentar. Se eu tenho condição financeira e se eu não quero ter uma atividade de trabalho, eu vou fazer uma atividade voluntária, ou vou cuidar dos netos, que é bacana também. Agora, eu tenho uma amiga que, por gostar dos netos, virou influencer, né? Ah, que Porque ótimo. o tema dela é a relação avó e neto, que também mudou muito, né? Que também mudou muito Aham. do que era o tempo das nossas avós, né? Hoje, você precisa ter uma relação bacana e a tecnologia ajuda você se aproximar dos seus netos e ter uma atividade interessante. Então, eu acho que não existe uma única velhice, não existe um único tipo de trabalho sênior. Do mesmo jeito que o mundo se tornou complexo, a pessoa madura também tem várias tribos, né? Tem a tribo da tecnologia, tem a tribo do trabalho manual, tem a tribo do trabalho intelectual, tem a tribo É, das consultoras, tem a tribo dos ambientalistas, tem a tribo dos que é voltaram para o campo para trabalhar com verdade. orgânico, tem várias tribos e você pode, né, ter uma atividade empreendedora de diferentes formas. Verdade. Eu ia comentar isso, que a gente, a princípio, estava falando de desafios, né? Desse empreender na maturidade, mas se for pensar, tem muita vantagem também, né? Muita vantagem, até pelo fato de eu já ter experiência, né? De já ter, assim, vamos dizer assim, já tem a aposentadoria, né? Então já tem uma ajuda ali, não é uma coisa assim. É um risco, porque sempre, né, tem um risco da atividade, mas né, já dá uma amenizada, né? Então eu acho que tem suas vantagens também, né? Digamos É assim. isso que você falou, são as duas vantagens principais, né? Diferente de quem está começando, do jovem que está começando uma família nova, que ainda não tem sua casa, não, né, não tem, não tem seu fundo de pensão ali estruturado, a pessoa madura já tem isso, né? Ela já Uhum. está com a sua vida estabilizada É, financeiramente, ou muito ou pouca, não importa, mesmo que seja pouca, ela está alguma coisa estabilizada, tem. ela tem Uhum. aposentadoria, né, que é a subsistência dela, e ela tem a experiência, a bagagem que ela teve É, de 30 anos de trabalho. Isso desenvolve, mesmo que o seu conhecimento ele não seja mais, ele já tenha tido um prazo de validade e não sirva mais, mas a sua experiência de competências socioemocionais que você desenvolveu durante a carreira que você teve, ela já um capital para você começar a empreender. é verdade, verdade. E aí, como eu te perguntei, né, das especificidades da atitude empreendedora para mulheres também, e para as mulheres maduras, tem alguma especificidade também? Além das mesmas, né? Porque a gente carrega o que veio da. É,
a gente carrega o que veio. Eu acho que aquilo que eu disse, que é a questão do medo, né? As mulheres maduras, elas têm Acho que mais medo. eu ia perguntar isso também aqui, ó. Também a perguntinha aqui, como lidar com medo do fracasso. É, Medo do fracasso e falta de confiança em si mesmas. é, é isso mesmo. Essa é uma característica, mas assim, para que eu vou perder o status que eu tive até aqui? Vou começar uma coisa nova, né, e vou fracassar, isso vai dar trabalho, não vai dar certo, né? O medo de fazer alguma coisa diferente, o medo de uma competição com as mulheres jovens, que eu acho que isso é o que mais a gente precisa ajudar, viu, Ju? Você aqui, ó, tem esse papel maravilhoso de ajudar que as Tô mulheres tentando aí. maduras, Tô que as mulheres tentando. maduras não precisam ter medo das mulheres mais jovens, que as mulheres mais jovens podem ser as nossas grandes parceiras para a atitude empreendedora, né? Essa coisa intergeracional. Se projeta muito uma relação mãe-filha, que é uma relação difícil, né? De gosto diferente, de coisa diferente. Ai, vai achar que eu não sirvo mais? Não é verdade, né? Os papéis são diferentes. Quando tem uma empreendedora mulher jovem, uma empreendedora mulher madura, é muito complementar. Essa troca é muito saudável, essa troca é muito prazerosa, né? De fato, a gente aprende muito com as mulheres jovens e também a gente precisa ajudar as mulheres maduras a entender que, ao aprender muito, elas também são capazes, né, de ajudar as mulheres mais jovens em algumas questões do desenvolvimento da sua atitude empreendedora, né, que é difícil. Por exemplo, ter um pouco de paciência, né, que as mulheres mais jovens não têm, a gente é capaz de ajudar, né? Às vezes é difícil. Confiar que precisa de um pouco de planejamento. Tudo bem que não planeje muito, mas um pouco de planejamento você precisa, eu te ajudo no planejamento, né? Então tem essa troca, ela é muito bacana e a gente precisa investir nessa dobradinha, né? Nesse peer coach aí entre mulheres mais jovens e mulheres maduras. Ok. Tentaremos. Aqui é mais fácil do que no pessoal, É mas, verdade, é é, verdade. mas tentaremos, sim, tentaremos. Mas aqui uma dúvida agora minha aqui, eu só vi, né, aqui no índice, eu não peguei para ler, mas você fala aqui dos níveis de consciência, né, aqui no Empreender na Maturidade. E o que que são esses níveis de consciência que eu vi que você relacionou com cada planeta, né? Então, Relacionei. o que que são? Como é que funciona isso, esses níveis de consciência aí? Os níveis de consciência é uma abordagem teórica para desenvolvimento de liderança e de cultura empresarial de um consultor inglês que chama Richard Barrett. Ele, ele traz, ele amplia a pirâmide de Maslow sobre motivação, né? Ele duplica, então põe mais eh, três níveis acima, né, mais três níveis acima, para dizer que o nosso desenvolvimento no papel profissional, no caso de liderança, né, depende do nível de consciência que a gente tem sobre as nossas motivações. Hum, Resumindo, é isso. uhum, Eu, como trabalhava já com essa abordagem no processo de mentoria, trazia já isso no papel de empreendedor. O seu papel de empreendedor, se eu preciso desenvolver um papel de empreendedor, e aí por isso nesse livro, né, que eu falo especificamente de empreendedores maduros, porque se eu nunca tive um papel de empreendedor, se eu sempre neguei a existência do empreendedor como um papel que era para mim, eu vou começar ele agora. E se eu começo ele novo, tudo vai ser novo para mim. Ao ser ele novo, eu preciso descobrir qual a motivação que eu tenho que pode servir como desenvolvimento deste papel, né? uhum, É nesse sentido. Então, vamos pegar a mais básica, que é a motivação de sobrevivência. Se eu me aposentei e a minha aposentadoria não dá para manter a minha família, eu preciso ganhar dinheiro
para poder Aham. manter a Complementar. subsistência da minha família. Então, essa é a Uhum. sua motivação, né? Essa é a sua Uhum. motivação. Agora, por que que eu fiz, eu volto nisso daqui a pouquinho para te falar, mas por que que eu fiz a correlação com os planetas? Porque para presente também, né? Assim, a Alice me deu os presentes, mas o Pequeno Príncipe também me deu alguns presentes. Ele, Hum. quando ele entra em crise com a rosa dele, que é a paixão dele lá no planeta dele, Uhum. ele quer sair para conhecer outros mundos, outros planetas. E ele passa por 7 planetas. Uhum. Ele sai para visitar, passa por 7 planetas. Os níveis de consciência são 7 níveis. Aí eu correlacionei os níveis de consciência com os planetas, porque nos planetas ele Legal. encontra algumas pessoas e todas as pessoas que ele encontra é algum profissional, é alguém que tem algum papel interessante que ele questiona, né? E aí eu trato Uhum. a pirâmide, né, os níveis de consciência, para tomada de decisão. O que que a gente precisa depois de 50 anos? Eu preciso tomar a decisão. Vou empreender ou não vou empreender? Vou voltar a trabalhar ou não vou voltar a trabalhar? Né? Eu gosto disso ou não gosto mais disso? Né? Essas tomadas de decisões que a gente tem, as nossas alternativas, elas podem ser esclarecidas se a gente fizer um pouco, né, essa reflexão interna, quais são as motivações que me ajudam a tomar decisão para empreender. Daí para frente, no livro, eu vou tratar cada um desses níveis, né? Então, no primeiro é o sobrevivência, eu faço analogia com o planeta do bêbado, Uhum. né? E quando ele encontra um bêbado, eu faço analogia, pode ser por questões de saúde que você vai voltar a empreender. Algumas pessoas precisam deixar o seu trabalho tóxico, aquele que, né, muitas pessoas acima dos 50 anos têm um estresse, tem problema de saúde, tem um AVC, tem um infarto de tanto trabalhar, que o médico recomenda. Ou você para de fazer isso que você faz, ou você vai morrer. Então, por questão de saúde, ela precisa descobrir um novo trabalho que vá dar para ela essa condição de sobrevivência, de ter uma vida mais saudável. Então, muita gente Aham. pode estar empreendendo. Aí eu trago um exemplo de algum empreendedor que fez isso, que criou seu negócio, que está tendo a sua atitude empreendedora, né, para uma forma saudável. E aí são os outros níveis, né? Então, por exemplo, no de autoestima, o exemplo que eu trago, né, Do vaidoso. Planeta do vaidoso. no país do vaidoso, É, autoestima é no planeta do vaidoso. é o país do vaidoso, né? No país do vaidoso, eu trago como exemplo a Priscila Calegari, que aos 60 anos ela abriu, né, uma confecção de calçados. Eu não sei se você conhece daqui de São Paulo, que é Ciao Mao, né? Que ela, como você, ela é designer, trabalhou com consultoria de modas a vida inteira e aos 60 anos ela quis fazer o dela, né? E um Hum. reconhecimento, colocar em prática, e ela criou, né, uma marca de sapato confortável para mulheres. Início foi isso, né? Mulheres como eu e da minha idade quer um sapato bacana, mas não quer um sapato que é confortável. E ela criou uma marca de sapato maravilhosa, né? Que legal. E foi aos 60 anos. Então, por que que eu faço Aham. essa correlação? Porque da autoestima, ela ajudou tantos outros empreendedores, né? Fez tanta consultoria de designer de moda, e aí ela quis fazer o dela, né? Por autoestima, por valorizar aquilo que ela sabia fazer. Então ela tomou essa decisão, não, agora eu vou fazer o meu produto do meu jeito, do jeito que eu quero. Esse é uma propaganda, mas Que depois você legal. entra e vê os sapatos dela, são maravilhosos, muito lindos. Ai, vou procurar. Vou procurar saber. E aí, Nossa, então, em cada capítulo eu dou um exemplo e conto a história de um empreendedor ou empreendedora, né, que fez essa passagem, essa travessia de deserto e cada um com a sua motivação, né? Cada um com a sua motivação. sensacional. Mara, mas não dá vontade de parar de conversar aqui, não. Eu quero que você me conte o livro inteiro. Eu quero que você me conte tudo. Vai falando, dá mais exemplo, conta tudo, porque é muito legal, muito bacana. Não é só a comparação, então, que você faz, né? Tem os exemplos também.
Tô maravilhada. Tô, de verdade. Doida para ler já. Doida pra passar Aí a logo gente essa. marca, depois que você lê, a gente marca um chá da Alice. Oh, boa, hein? Boa para debater. Vai virar clube do livro aqui, ó. É, muito bom. Mas então, vamos passar, né, para as nossas dicas de negócio. Apesar de já ter um monte de dica, os livros são cheios de dicas, pura dica aqui, gente. Mas então, fala a sua dica aí para gente, para as mulheres que querem. Na verdade, agora a gente pode dividir em duas dicas, né? Pode ser para quem quer ter essa atitude empreendedora, para mulheres que querem empreender, ou então para quem quer empreender na maturidade, por onde começa, o que que não vale falar para ler o livro, tá? Porque isso aí está implícito. Mas posso indicar outros livros. Pode indicar isso daqui a pouco, que aí é a dica cultural. Aí depois. Agora, primeiro é uma Tá. dica de negócio. O que que você diria? Até da sua De- experiência também. Que conselho que você daria para quem quer ou começar a empreender na maturidade, ou para quem quer ter uma atitude assim, empreendedora? O que que você diria? Então, atitude empreendedora, autoconhecimento, né? Dicas. Não perca a oportunidade, mesmo que seja pelos testes que tem na internet, né, que pode ser um início de caminho de você poder se autoconhecer. Que ele pode ser pelo menos um disparador para falar, não, eu não concordo com isso, eu não sou assim. Vai fazer você se refletir sobre como você é. Então, o autoconhecimento, ele é fundamental para quem acha que a atitude empreendedora é uma coisa muito distante do seu jeito de ser, né? O que as pessoas acabam descobrindo é que quando vai procurar o que que é atitude empreendedora, vai fazer algum teste, vai se reconhecer em situações de desafio, ela acaba descobrindo que ela tem um potencial empreendedor a ser desenvolvido, né? Então, o autoconhecimento é fundamental. Pois é, e que você diria assim para pessoas? Porque eu tenho amigas assim, sabe, que falam: "Ah, não, esse negócio de empreender não é para mim. Ué, eu quero arrumar meu emprego ali, eu quero alguém que me fala o que que eu vou fazer, sabe? E aí, sabe, dá para ter uma atitude empreendedora nesse caso também, ou aí a pessoa nem quer, aí nem vale a pena. Aí deixa para lá. Nesse caso, ela nem quer. O que acontece é que dizem que a gente aprende ou por amor ou pela dor na vida, não é assim que dizem, né? Então, pelo amor, a gente que está aqui nessa missão, nesse propósito de inspirar ou despertar atitude empreendedora nas pessoas, é de mostrar que os coelhos brancos passam na vida, né? Assim, existe oportunidade que passa e que se você pegar essa oportunidade, e agarrar para você, você pode fazer uma trajetória profissional muito mais suave, mais leve, mais prazerosa para fazer aquilo que você quer. Senão, você vai ter que trabalhar por numa coisa que você não gosta, numa coisa que não te dá prazer, numa coisa que você não quer, né? E vai passar a ter necessidades de realização pessoal muito mais intensa do que quem desenvolve a atitude empreendedora. Porque o mundo mudou, né? Então não adianta a gente fechar o olho para a mudança do mundo. Nós estamos com um futuro sem emprego, não tem jeito, né? Então, esse desejo antigo, né? Esse onde, queria ter um emprego que fosse estável e que fosse um salário que desse para bancar todos os meus desejos, né? E aí eu vou aposentar bem, né? Vou ficar E vou aposentar tranquila bem. para minha Isso velhice. não existe mais. Não existe nem nos países ricos, né? Nem nos países ricos, Uhum. Estados Unidos, a França. A gente está vendo a França aí, né? Mudando as suas leis porque não dá mais É. para isso. Então, nem jovem, nem maduro, assim, o futuro vai ser um futuro sem emprego, né? Vai ser um futuro ou de autoemprego ou de empreendedorismo individual, pelo menos, né? E quanto mais cedo eu começar a colocar para fora a minha criatividade, a realização do meu sonho, a minha autonomia, né, a minha maestria, me diferenciar dos outros, mais feliz eu vou ser, né? A busca da felicidade é uma coisa que serve para qualquer geração, né? Muito bom, muito bom, sensacional, muito bom. Então agora, já que você estava aí com vontade, né, da sua dica de livro, vamos para a dica cultural. Não precisa ser só livro, tá? Pode ser livro, filme, série, palestra, uma música, alguma coisa que te inspirou, que você acha que vai inspirar quem está escutando agora.
Eu quero recomendar para os empreendedores, né, para as pessoas mais maduras, um filme clássico que todo mundo que trabalha com etarismo ou com empreendedorismo sênior recomenda, que é Um Senhor Estagiário. Ele é de 2015, ele já tem aí 7 anos, mas ele é super atual para mostrar o quanto essa relação de trabalho entre jovens e pessoas maduras modifica e dá uma qualidade de vida para a gente muito interessante, né? Ser mais saudável, ser mais contemporâneo, viver o mundo que é hoje, se desapegar de coisas do passado e trazer coisas interessantes, né? Como oxigênio. Então, ele é um filme divertido, é um filme para você assistir no domingo. E quem ainda não teve a oportunidade de assistir, eu acho que vale a pena como um filme. Qual que é esse? O Senhor Estagiário é a história de uma mulher que abre uma startup Ela de tem uma confecção, startup é uma startup de e aí confecção, contrata um estagiário mais velho. contrata, faz um programa de profissionais 50 a mais, então estagiário sênior traz. E a gente Ah, tem visto tá. esses programas em todas as Sei empresas qual é o agora. filme, é. E ele fica igual o secretário dela, né? E fica super Ele próximo passa a ser um dela. assessor dela, passa a Aham, ser o assessor dela. E o que é aham. interessante nesse filme? Que ele trabalha uma coisa que também as pessoas que já se aposentou num cargo de diretoria, que era o caso dele, a não trazer para o seu presente, que aí é a dica que eu queria dar para as pessoas mais velhas também, a partir desse filme, o status que você teve na sua carreira anterior. Se eu Uhum. fui diretor, se eu fui CEO, se eu fui gerente, agora você é qualquer outra coisa que não isso, você é um estagiário, né? Mas é um outro mundo, uma outra vida, uma outra oportunidade, né? Você tem abertura para as experiências novas e diferentes, né? Então, lidar um pouco com esse status de ter se aposentado, né, na carreira lá em cima e agora, né? Hoje os jovens têm uma carreira múltipla e as pessoas maduras também têm. Ah, antes de uma dica, eu vou só falar uma coisa que é muito importante. A nossa geração ganhou um tempo de vida, com o aumento da longevidade, de mais de 20 anos, né? E nesses mais de 20 anos, a gente precisa viver diferente, né? Quando a gente tinha 20, a gente pensava em ter uma carreira até 40, 50, né? Como se fosse o fim de vida. Agora não é mais. Então a gente pode fazer uma vida completamente nova, diferente, romper com todos os estereótipos. Podemos voltar a estudar, podemos botar um mochilão nas costas e fazer um sabático e fazer um curso diferente, uma profissão diferente. Então isso é que é legal. É isso que é ter uma atitude empreendedora, romper com o que estava antes e realizar sonhos de forma inovadora, né? De forma diferente. Então, isso é legal. Ah, Então, isso vamos lá, é sensacional. direto para as dicas de filme, que eu As acho que é um outro dicas. filme que também é de 2015, que é muito legal para as mulheres, que é o Joy, O Nome do Sucesso. Ah, Joy também é muito legal. É muito legal e ele É, não perde a atualidade porque ele fala da jornada dela, né? é. Ela é uma mulher que teve jovem, que está com uma diversidade, né, muito grande na sua vida e ela, em função de uma coisa do dia a dia, ela consegue se tornar uma empreendedora de sucesso, né? É, Ou verdade. também um que eu sei que você conhece é o Girl Buzz, né? O livro Girl Buzz da Sofia Amoruso. Uau, não, esse eu não conheço. Vou até Não anotar. Você conhece? falou com tanta propriedade assim que você conhece. Eu falei, não, então tem que Não, é conhecer. porque Peraí, que eu é vou uma história. anotar. E também tem a série dela no Ah, Netflix, sei, que é da loja virtual. da loja virtual de Sei, moda. sei demais. Mas ela É. tem, ela tem o livro, né? Que o livro é bem Aham. bacana, que no É livro muito legal, é é legal toda a demais. inspiração da série. Quem gosta de ler, lê o livro. Quem Quem não gosta gosta da de ler, já série, vai direto na série, né? é. Ele é muito Que tem a legal ver contando com a a história internet, dela. que tem a ver com essa Aham, oportunidade de você começar devagar, né? é. E, E como e- que ela soube aproveitar ali também, né? O momento, porque faz muita que diferença. é isso que é a atitude empreendedora dela, porque assim, e mostra também o que é legal é que ela vai à falência e que isso faz parte. Nem por isso ela perde a atitude empreendedora. O fato de você perder um É. negócio não significa que você perde a atitude empreendedora. Então é isso que eu acho que esses
E as minhas dicas é nesse sentido. A nossa atitude a gente não perde. A gente pode perder um negócio, pode perder um produto, pode perder uma oportunidade, mas a nossa atitude a gente não perde. Verdade, isso é verdade. E é a nossa atitude que vai fazer também sempre, né, a gente se renovar ali, teve um negócio, faz o outro, e é por aí mesmo. Verdade, eu tô pensando numa outra série aqui também, só que eu esqueci o nome, eu tô fazendo força para lembrar, às vezes você me ajuda. Eu esqueci o nome da atriz também, sabe aquele momento assim, branco Se dá um total? branco total. Eu tenho visto um monte de entrevista com ela, uma primeira ela falando sobre amizade entre mulheres, e justamente as duas atrizes falando, e agora foi embora, total. Ela é muito famosa. E os seriados são as duas morando juntas. As duas separaram dos maridos, os maridos ficaram juntos. Com a Sabe Jane qual que é? Fonda. Isso! Jane Ai, Fonda é. obrigada, que alívio. É muito É o nome ruim das quando você duas quer um nome. personagens, né? O nome das duas personagens. Isso, é o nome. E agora fugiu É, completamente. Porque tem um tempo também que eu não assisto. Eu assisti, acho que foi ano mas é passado, legal que meio do elas ano também passado. vão e criam um negócio, né? Exatamente, por isso que eu lembrei. E ela era chefona, ela já tinha criado, por isso que eu falei da atitude empreendedora, ela já tinha É. criado um negócio antes, aí ela meio que aposenta do negócio dela, vai viver a vida, né? Separa, a filha fica tomando conta do negócio, ela tenta voltar, a filha fala: ah, não, está meio desatualizada, ela vai lá e cria outro negócio. Eu achei assim, fantástico, É fantástico. Eu acho que verdade, é eu verdade. depois eu vou ver se está na conclusão aqui, eu pesquiso o nome, eu É, coloco aqui. aí você passa o nome que eu também me fugiu, É, que é o nome das é, duas personagens, né? Bem pois é, bacana, é e eu ótima estou também. usando o celular aqui para filmar, já não tem nem como consultar, antes eu ficava consultando aqui na hora, agora já não, né, não dá. Mas enfim, então fala para as pessoas, seus contatos, onde que as pessoas te acham para trocar uma ideia, para tirar dúvidas, e onde é que elas podem comprar os seus livros, onde é que eles estão disponíveis, fala para gente. Então, meu livro está na Amazon, né? Ou na editora Senac, né? Qualquer um dos dois sites você encontra o livro. Vamos É, repetir os nomes para quem está só no áudio. Para quem está só no áudio, Atitude Empreendedora, Descubra com Alice seu País das Maravilhas e Empreender na Maturidade, Reinvente-se. Então, estão aqui os dois títulos da Mara Sampaio, editora Senac. Prossiga, por favor. no LinkedIn, né? Se encontra no LinkedIn, Mara Sampaio, e o Instagram, tô em todas, né? Precisa estar em todas. Ah, hoje E, em dia, né? e lá também, aí no LinkedIn ou no WhatsApp, vai ter o meu WhatsApp também no Instagram também me encontra e tem lá meus contatos registrados. Pessoa acessível, gente, adoro. Adoro. Assim, atitude empreendedora, gente. É isso aí. Rede de contatos, não é não? Mara, então, muitíssimo obrigada. Amei de verdade a conversa. Amei tudo, amei saber mais dos livros, amei os livros também. Tô doida aqui para ler, te contei, né? Tô na minha fase de qualificação no mestrado, mas passando isso aqui eu vou pegar sem dúvida. E aí vamos marcar o nosso chazinho, nosso clube do livro. Tá bom, tá bom. Adorei também, muito obrigado. Para quem está nos vendo e para quem nos ouviu, né, desejo que tenha uma jornada profissional super empreendedora, né, de realização de sonhos e de realização de desejos, e que eu acho que é isso que faz a vida valer a pena e ser gostosa, né? Eu, como comecei falando que eu sou taurina, gosto de uma, né, dos prazeres, né, dos prazeres das vida gostosa e leve, né? A atitude empreendedora nos ajuda a fazer isso, ajuda a buscar esses sonhos e essa leveza. Sensacional, sensacional. Então, Mara, muito obrigada de novo e até a próxima. Beijo para você. Até, beijos, beijos. E muitíssimo obrigada a quem está aqui comigo até agora. Bom, não deixe de indicar também, gente, o podcast para mais pessoas, né? Compartilhe nas redes sociais, coloca lá no grupo da família, no Zap, porque assim a gente espalha informação, conhecimento por aí e ajuda, gente, quem pode estar aí precisando, querendo saber um pouco mais sobre esse tema, não sabe onde procurar. Então, se lembrar de alguém, já manda o link para essa pessoa.
Lembrando que para saber mais sobre o projeto podcast, você pode ir lá no site empreendedelas.com.br e seguir o perfil também no Instagram, Facebook, é o @empreendedelas. Do LinkedIn, sou eu mesma, Juliana Mendonça. Bom, então é isso, gente. Eu fico por aqui. Fico por aqui, mas espero vocês no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada maravilhosa que está passando por aqui. E vamos que vamos, né, gente? Porque para se aventurar nesse mercado, sempre falo isso aqui, vocês já sabem o que que a gente tem que ter? Peito, né, gente? Haja peito. Até a próxima.